Da tribuna do Senado, o senador Lazier Martins denunciou que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa está estagnada sob o comando do senador Davi Alcolumbre e não promove reuniões, mantendo centenas de projetos sem análise e impedindo a nomeação de autoridades, como no caso do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Lazier Martins apontou: a CCJ é a principal comissão do Senado Federal. É onde nós decidimos a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade das matérias. E é uma comissão, presidente, que está com 1.200 projetos parados. O senador apontou que, apesar da pandemia, outras comissões do Senado retomaram suas atividades, mas o mesmo não ocorre com uma das mais importantes. Lazier disse: causa-nos um desconforto que a principal comissão desta casa esteja totalmente inoperante e sem previsão de retorno à normalidade no seu funcionamento. O senador questionou as motivações do presidente da comissão, Davi Alcolumbre, e pediu sua renúncia, dizendo: não quero crer que essa indiferença sobre os efeitos dessa paralisia seja por razões menores, não republicanas ou pessoais que estão abaixo dos interesses do país e das nossas obrigações enquanto parlamentares. Se realmente for essa a razão para a obstrução do funcionamento da CCJ, melhor seria, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente da CCJ renunciasse ao posto, poupando os membros da comissão do desgaste provocado por sua omissão a tanta paralisação. O senador Esperidião Amin subscreveu a manifestação de Lazier Martins, considerando-a irretocável. O senador Davi Alcolumbre vem impedindo a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal há mais de 3 meses, sem justificativa além de sua própria vontade. Quando era presidente do Senado, fez o mesmo com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, em atitude que vem sendo mantida pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, antes de entrar no meu tema propriamente dito, eu quero registrar a presença, senhor presidente, de um vereador muito importante no Rio Grande do Sul, que é o jovem Giovanni Bill, que está ali à esquerda. É um morador de uma grande vila popular de Porto Alegre, Vila Mário Quintana, onde faz um trabalho comunitário maravilhoso. E hoje o vereador Giovanni Bill está em Brasília, entre outros motivos, para buscar recursos para o município de Porto Alegre, e hoje à tarde para conhecer o Senado Federal.
que seja bem-vindo. Agora, senhor presidente Rodrigo, senhor senador Álvaro Dias, senador Exalci, eu venho à tribuna para externar uma preocupação, presidente, que suponho ser também uma preocupação de Vossa Excelência, e que diz respeito a uma estagnação, a uma paralisia na Comissão de Constituição e Justiça. Fizemos um levantamento no meu gabinete e constatamos que a comissão temática do Senado, presidente Rodrigo, é a comissão que menos reuniões fez nos últimos meses. É a última. Matéria deliberativa, só 3 reuniões. E é uma preocupação natural que tenho, não apenas como integrante desse plenário, mas como integrante também da comissão, da CCJ, porque a CCJ é a principal comissão do Senado Federal. É onde nós decidimos a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade das matérias. Portanto, e é uma comissão, presidente, que está com 1.200 projetos parados. E é uma comissão, sabemos todos, e os telespectadores também que acompanham, que é, além de julgar estes requisitos, é a comissão que avalia indicações para ministérios, para o Supremo Tribunal Federal, para as embaixadas, para importantes conselhos como o Conselho Nacional de Justiça, Conselho do Ministério Público. E essa nossa comissão não se reúne. É, portanto, uma gama de atribuições muito relevantes e que tem reflexos em órgãos externos ao Senado Federal. Para se ter uma ideia, existem na CCJ, presidente, Vossa Excelência sabe disso, 1.198 proposições aguardando designação de relator. Dentre elas, as indicações de autoridades, como para o Ministério Público, que está quase paralisado. Além disso, existem 214 projetos com relatórios prontos para entrar em pauta na comissão. Então, presidente, é evidente que o Congresso Nacional, de forma geral, sofre uma redução de suas atividades em função da pandemia da Covid, mas desde o início desse ano, as outras comissões permanentes do Senado já conseguiram ser instaladas e a maioria consegue fazer reuniões regularmente, inclusive de forma híbrida. No entanto, desde o início desta sessão legislativa, a nossa CCJ vem sofrendo um verdadeiro apagão legislativo. A despeito da importância que tem, a CCJ reuniu-se apenas 12 vezes, contando como matérias deliberativas apenas 3, desde o dia 24 de fevereiro deste ano de 2021. Dessas 12 reuniões, repito, apenas 3 foram deliberações com votações efetivas de projetos de lei. Ora, com tantos projetos, nós aguardamos deliberação e era de se imaginar que a CCJ fosse uma das mais ativas no retorno às nossas atividades. Causa estranheza, portanto, e por que não dizer, um desconforto que a principal, peço a Vossa Excelência um pouco mais de tempo pela relevância do tema, causa-nos um desconforto que a principal comissão desta casa esteja totalmente inoperante e sem previsão de retorno à normalidade do seu funcionamento. Não quero crer que essa indiferença sobre os efeitos dessa paralisia seja por razões menores, não republicanas ou pessoais, que estão abaixo dos interesses do país e das nossas obrigações enquanto parlamentares. Se realmente for essa a razão para a obstrução do funcionamento da CCJ,
melhor seria, senhor presidente Rodrigo Pacheco, melhor seria que o presidente da CCJ renunciasse ao posto, poupando os membros da comissão do desgaste provocado por sua omissão a tanta paralisação. Assim sendo, e tendo em vista o esgotamento de todos os prazos para análise de projetos e também buscando colaborar com a diminuição de matérias em tramitação na CCJ, estou apresentando à mesa requerimento solicitando que alguns projetos de minha autoria sejam retratados daquela CCJ e possam seguir a sua tramitação nos termos do regimento interno. Uma delas é a PEC 35 de 2015, já bastante debatida nesta casa, com idas e vindas entre CCJ e plenário, que, portanto, possa perfeitamente ser trazida para discussão e votação de volta ao plenário. Ressalto que o relator da matéria, o eminente senador Antônio Anastasia, já apresentou seu relatório desde o dia 29 de outubro de 2019 e poderia fazê-lo diretamente nesse plenário, a juízo de Vossa Excelência, presidente. É preciso que retomemos os trabalhos regulares da CCJ, sob pena de estarmos todos nós sob a suspeição perante a sociedade brasileira. É o que eu queria expor e pedir a intervenção de Vossa Excelência, do qual eu jamais esqueço, naquele seu memorável discurso de posse, que Vossa Excelência disse: o nosso plenário será altamente democrático. Nós precisamos que a CCJ funcione para que tenhamos realmente a verdadeira democracia desse Senado. Muito obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins. Escreveu o discurso com a palavra. Senador Lazier. Pois não, senador Espiridião? Só queria que o senhor considerasse, e o senador Carlos Viana também, nós somos subscritores do pronunciamento irretocável do senador Lazier. Fica registrado, senador Espiridião, a mim. Com a palavra pela ordem, senador Fernando Bezerra. Senhor presidente.